Salve, meus considerados, meus chegados. Prof. Ruler aqui em mais uma aula sadia de atualidades com foco em redação. E na aula de hoje nós vamos abordar um tema muito atual, muito pertinente, muito relevante. Sim, nós vamos falar dos desafios do combate à automedicação no Brasil. Ei, que beleza, né? Todo mundo toma remédio por conta própria, né? Show de bola. Vamos ver. Passa o negócio. Aqui passa. Então, eu trouxe algumas notícias aqui para a gente contextualizar. Primeiramente, a dengue, né, atualmente está fazendo um estrago no Brasil. E se você tomar medicação errada aí, né, isso pode até agravar a dengue em casos lá de dengue hemorrágica, né? Aquela coisa. Então, a automedicação pode agravar casos de dengue, claro, outras doenças também, né? Mais uma notícia aqui. Perigos da automedicação. Saiba como ela pode afetar a sua saúde. Dados apontam que cerca de 85% da população brasileira se arrisca sem consultar profissionais da área da saúde a usar medicamentos por conta própria. Um detalhe importante, quando você for fazer isso no seu texto, você não pode fazer isso aqui não, tá? Dados apontam que 85% você tem que citar a fonte. Segundo pesquisa realizada por tal órgão, ou veiculada em tal canal, né? Você tem que citar a fonte, não pode citar desse jeito aqui na redação, tá bom? Mas enfim, é um dado alarmante mesmo sem fonte, né? 85% da população se automedica no Brasil. Mais uma notícia aqui. Vai à Câmara projeto que coíbe publicações com incentivo à automedicação. Isso é o que mais tem nas redes sociais, né? O que mais tem é gente dando dica. SUS poderá ter campanhas permanentes sobre perigos da automedicação. Então, tá aí algumas notícias. Depois, se vocês quiserem entrar lá para ler na íntegra, fiquem à vontade. Então, esse maluquinho aqui, Alexander Fleming, né? Ele descobriu a penicilina por acaso, o primeiro antibiótico da história, a partir do fungo Penicillium notatum, né? E graças a ele, a história digamos, da saúde, né? A história da medicina mudou completamente. Então, quando a gente vê filme da Primeira Guerra Mundial, o cara tinha um corte, né, levava lá um tiro de raspão, alguma coisa assim, infeccionava e morria, né? Porque não tinha antibiótico. Então, imagina a quantidade de gente que morreu, né? Claro, estou falando da Primeira Guerra, mas antes disso também é evidente, né? Por falta de antibiótico, né? O fato é que a invenção dele aí mudou o mundo, né? E hoje, o que que acontece? Nós temos propaganda de remédio na TV, nas redes sociais, com personalidades. Olha aí, Rodrigo Faro fazendo uma propaganda de remédio. Então, eles anunciam como se fosse um produto assim, né? Sei lá, um suco, né? Uma coisa de livre acesso que não tem contraindicação, não tem efeito colateral. Então, todo mundo tem uma dessa aqui em casa, uma farmacinha, né? E aqui tem remédio vencido. O que mais tem aqui é remédio vencido. Tem gente que tem analgésico, tudo bem, um band-aid, né? Tem gente que tem até antibiótico. Tem gente que tem umas coisas braba aqui nessa farmacinha, mas todo brasileiro tem uma dessa, né? Então, afinal, o que que leva as pessoas a se automedicarem, né? O que que leva as pessoas a se automedicarem? Bom, algumas causas aí. Quais são? Primeiramente, desinformação. Em se tratando de automedicação, a desinformação ela pode se dar de diversas formas. Pode ser informação incorreta, que o indivíduo pesquisa na internet, aí ele começa a achar que está com aquela doença, que está com aquele problema. Autodiagnóstico inexato, né? O cara se autodiagnostica, né? Fala, eles estavam falando para mim, meus alunos, umas trends, tipo, se você tem esses e esses sintomas, você tem depressão. Eu falei, nossa, que coisa, né? A internet hoje tá complicado. Então, desinformação.
Informação incorreta online, autodiagnóstico, receita ou medicamento repassado por terceiro. Seu vizinho fala, eu tomei isso aqui, foi bom para tal coisa. Aí você vai lá e compra também, porque o vizinho tomou, o colega tomou, o conhecido tomou. Ou até o próprio medicamento, né? Às vezes a pessoa dá até o medicamento, ó, tomei isso aqui, sobrou, toma isso aqui que é bom, né? Perigo. Então, desinformação, má influência midiática, né? Porque tem muita publicidade enganosa, principalmente na internet, nas redes sociais, reportagens sensacionalistas, conteúdo patrocinado, né? Com interesses comerciais por trás. A mídia ela pode criar uma percepção errônea sobre a eficácia e segurança dos medicamentos e terapias alternativas. Além disso, a promoção de celebridades e influenciadores que compartilham suas experiências pessoais com determinados tratamentos sem o devido conhecimento médico pode encorajar os seguidores a imitar essas práticas. É o que mais tem. Muitas vezes ignorando a necessidade de orientação profissional, né? E isso é perigosíssimo, porque as pessoas se automedicam hoje no nível hard, desde antidepressivo a produto estético, anabolizante, é um perigo. Facilidade de acesso, é muito fácil comprar, né, gente? Até coisa que teoricamente precisaria de receita, se for a uma farmácia e der uma miguezinha, né, conversar ali e tal, o cara vende meio escondido ali. Então, a disponibilidade de medicamentos sem receita em farmácia, a venda ilegal de medicamentos que deviam exigir prescrição, facilitam, abrem a porta aí para a automedicação. Outra coisa é a dificuldade de acesso à saúde no Brasil, porque tem altos custos de consultas médicas, né? Uma consulta, não sei a região que você mora, mas aqui na minha região é em torno de 500, 750, depende do médico, uma consulta. Então tem um alto custo, né? Não é qualquer um que pode pagar uma consulta, e o acesso, muitas vezes, à saúde pública, ele não é adequado ou não é universalizado, enfim, é difícil. Então, os altos custos, né, de serviços de saúde aí, fazem com que muitas vezes os indivíduos se automediquem como uma alternativa mais rápida, mais acessível, né? Tradição e práticas culturais, né? Porque em algumas culturas tem a prática de se automedicar com remédio caseiro ou remédio que não é caseiro, mas é recomendado por familiares, por amigos, né? Isso é uma tradição que vai passando de geração em geração. Como eu disse, todo mundo tem uma farmacinha daquela em casa. Banalização. Aí, o que que é a banalização? Nossa, estou jogando água aqui no meu Kindle, pelo amor de Deus. E no próprio notebook também. O que que é a banalização? É a minimização. O copo tá furado, gente. Você acredita? Agora que eu percebi. É a minimização da gravidade do negócio. Então, tem muita gente, mesmo com acesso à informação correta e profissional qualificado, tem muita gente que assume conscientemente o risco de tomar algum medicamento por conta própria. Está aí o Ozempic, né? Que não deixa ninguém, não me deixa mentir, né? Então as pessoas, às vezes elas têm informação, têm situação financeira favorável, têm acesso a profissional qualificado, mas ela minimiza a gravidade, assume o risco e toma o negócio mesmo, por conta própria. Para cima, vamos para cima. Consequências. Reações adversas, né? Então, a automedicação pode levar a reações adversas graves, incluindo alergias, efeitos colaterais e interações com outros medicamentos, né? Então, existem vários efeitos indesejados, efeitos colaterais, reações adversas, principalmente quando você combina outros medicamentos, você não sabe que bomba isso vai virar no seu organismo, né? Resistência a antibióticos, tem gente que toma antibiótico por conta própria. Aí o médico mandou tomar 2 semanas, e toma 3 dias, fala, melhorei já, para de tomar. Que beleza. O uso indiscriminado de antibióticos pode contribuir para o desenvolvimento de resistência bacteriana, tornando infecções futuras mais difíceis de tratar e representando uma ameaça significativa à saúde pública. O Alexander Fleming até revira na cova. Então vamos lá. Dependência, abuso, automedicação, especialmente com substâncias controladas ou viciantes, pode levar a dependência, abuso e, eventualmente, condições de saúde mental e física mais graves.
Muita gente viciada, né, em remédio para dormir, hormônio lá do sono, enfim. É raro, mas acontece com frequência. Atrasa um tratamento adequado, por quê? Porque o indivíduo ficou ali maquiando o problema, tomando remédio por conta própria. Às vezes, quando ele chega ao médico, é tarde demais. Isso já aconteceu na minha família, inclusive com câncer, né? A pessoa demorou demais para descobrir porque ficou maquiando ali os sintomas tomando remédio por conta própria. E aí, quando foi procurar o médico, já era tarde demais, infelizmente. Custo econômico. O uso inapropriado de medicamentos pode levar a custos econômicos desnecessários, tanto para os indivíduos quanto para o sistema de saúde, né, devido ao tratamento de ações adversas ou condições agravadas pela automedicação. Citações para você usar na sua redação: Jean-Jacques Rousseau, Comportamento Vicioso, o homem nasce livre, por toda parte encontra-se acorrentado. Jean Baudrillard, desinformação, dá para você usar tanto para desinformação quanto má influência midiática. Jean Baudrillard diz que a gente vive num mundo onde há cada vez mais informação e menos sentido, pois a mídia promove cotidianamente o assassinato real, entendendo mídia no sentido geral também, internet, redes sociais, né? Às vezes a gente fala mídia, tem gente que pensa só em TV, rádio, jornal. O Schopenhauer diz que todo homem toma os limites do seu próprio campo de visão como os limites do mundo, né? Então, se é tradição lá na sua família ficar tomando remédio por conta própria, isso vai ser normal para você, né? É uma questão de saúde pública grave, uma grave questão de saúde pública, a questão da automedicação. O que o Charles Mills diz? Que muitos problemas pessoais devem ser entendidos em termos de questões públicas. Então, a automedicação parece um problema pessoal, né? Mas desencadeia um problema de saúde pública que afeta a coletividade aí. Banalização, a sociedade depender de uma crítica às suas próprias tradições. Ah, mas está todo mundo tomando Ozempic, está todo mundo tomando sei lá o quê, não dá nada não. Só que cada pessoa tem um organismo, né? Às vezes você é aquele um em mil, aquele um em 1 milhão que vai ter problema, né? Então é muito complicado. Amitai Tizione, ele fala que uma sociedade responsiva é aquela em que os padrões morais refletem as necessidades básicas de todos os seus membros. Então, a questão do alto custo, a dificuldade de acesso à saúde no Brasil, a gente vê que a sociedade não está sendo responsiva, né, para uma parcela aí da população. Lembrando que responsiva não é responsável, tá? Responsiva é que responde, tá? Não é sinônimo de responsável, não. Propostas de intervenção. Então, campanhas educativas sobre o risco da automedicação pode ser feita pelo Ministério da Saúde, por ONGs, né, por meio de campanhas em mídia tradicional, digital, para alertar sobre os perigos da automedicação, a importância do diagnóstico médico, com o objetivo de conscientizar a população sobre os perigos da automedicação e enfatizar a importância do aconselhamento médico. Regulação mais rigorosa de vendas de medicamentos, né? Então, pode ser feita aí pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, por meio da exigência de prescrição médica para uma gama maior de medicamentos e reforçar também a fiscalização em farmácias. O objetivo disso é garantir o uso mais seguro dos medicamentos, reduzindo o acesso a medicamentos que possam ser prejudiciais sem supervisão médica. Promoção do acesso a consultas médicas, governo federal, estadual, municipal, né, subsidiando consultas médicas, ampliar a rede de atendimento básico de saúde para facilitar o acesso da população e assim facilitar o acesso a diagnósticos, a profissionais, para reduzir a necessidade de automedicação, né? Desenvolvimento de aplicativos de saúde validados, Ministério da Saúde, startups em tecnologia. Isso aqui é um pouco complicado, mas eu acredito que vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Por meio de aplicativos que ofereçam informações confiáveis sobre saúde, medicamentos, mas com a chancela, muito importante isso aqui, dos órgãos de saúde. Oferecer informações confiáveis, baseadas em evidências, né, para ajudar o indivíduo ali na tomada de decisão, mas lembrando que deve procurar um profissional qualificado, não pode tomar remédio por conta própria, né? Monitoramento e controle de propaganda de medicamentos, então pode ser tanto a Anvisa quanto o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária.
por meio de diretrizes claras para a propaganda de medicamento. Propaganda de medicamento por si só já é um negócio complicado, né? Mas enfim, mas tentando coibir propaganda enganosa, né, para proteger o público de mensagens que possam incentivar a automedicação e visando a promover também o uso mais responsável de medicamentos. Educação em saúde nas escolas, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Estadual, Municipal, né, incluía em currículo escolar conteúdo sobre saúde pública, uso responsável de medicamentos, risco da automedicação, para educar os jovens aí sobre os riscos da automedicação e promover práticas de saúde responsáveis desde cedo. Repertório cultural que você poderia utilizar, tem vários, tá? De gente que toma remédio nos filmes, nas séries, mas eu peguei só dois, porque a proposta não vai ficar tão longa aqui. Requiem para um sonho. O filme explora as vidas de quatro indivíduos e seu descendente espiral em vícios, incluindo a automedicação com estimulantes e sedativos. A obra é uma representação crua das consequências devastadoras do vício e da dependência. Bem pesado esse filme. Inclusive, ele tem uma trilha sonora bem interessante. Requiem for a Dream, a trilha sonora, bem legal. Pega lá no Spotify depois. Bem dramática. Tem Dr. House aí, ó. Esse aqui tá no Prime Video, né? E o Dr. House tem no Prime Video e no Globoplay. E o Requiem for a Dream aí tem no Prime Video. Acho que todo mundo já viu, né? Pelo menos algum episódio do Dr. House, que é uma série bem famosa, bem, né? Assim, premiada, eu acho. Ela gira em torno do Gregory House, que é um médico aí, ele é brilhante, mas ele tem a dependência de Vicodin, que ele usa para aliviar uma dor crônica, um desconforto emocional, né? Ele fala que é dor crônica, né? Mas enfim. A automedicação de House é um tema central que afeta tanto sua vida pessoal quanto sua vida profissional. Então fica aí a indicação de repertório para vocês. Chegamos ao fim de mais uns 5 minutos sobre, né? Tratamos hoje aí da automedicação, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal para ver os futuros vídeos que eu postar e vou deixar aqui uma proposta de redação na descrição do vídeo, tá certo? Grande abraço para vocês e até mais. Valeu!